Abençoe-nos, por favor. Amém. Bom, estamos no ponto onde precisamos voltar para o estudo do início. Já fizemos uma pausa bastante longa, quase 5 semanas, 6 semanas. Mais ou menos. E por esse motivo, gostaria somente aproveitar essa hora para lembrar e usar para lembrar e para o que fizemos, também para o benefício daqueles que não estiveram aqui desde o início do trimestre. Então, vamos fazer agora um brainstorming e vamos pensar. Onde vamos pensar alguém que esteve no início? Rafa, você sempre está um sítio muito ideal para começar. Eu gostaria com vocês lembrar a lógica do que tudo que fizemos no início. Então já não estamos no tema do presidente, do último presidente, já não estamos nesse tema, estamos agora com o tema da metodologia, ok? Na metodologia, Rafa, o que você lembra? Que foi assim a ideia, a estrutura do estudo? O que foi que eu procurei demonstrar em diferentes linhas? Eu acho que o primeiro estudo a gente estava vendo que, primeiro, para a gente receber o evangelho verdadeiro, é necessário a remoção do evangelho falso. Okay. E a gente viu isso na história de Moisés, o tirar os sapatos, e a gente vê que esse símbolo dos sapatos significa o evangelho. Evangelho falso, representado por quê? Pelos sapatos, sandálias, calçado. Sapatos. É. Então, essa é a lógica, não? Vimos na história de Moisés, vimos que ele tinha que começar uma linha de reforma, mas para Deus fazer isso mediante ele precisava purificar esse problema que ele tinha. E que foram os sapatos de ele que ele teria que jogar fora, tirar? Falso evangelho. Ele acreditava. O que era o falso evangelho na sua cabeça? Ele achava que ele ia libertar o povo pela força. Aham, é isso. Muito bom. E que tem que ver isso com metodologia? O símbolo do... Para a gente receber o evangelho verdadeiro, a gente precisa remover as ideias erradas que a gente tinha antes, para que Deus possa construir, nos dar um evangelho verdadeiro. Ok, sim. Então, nessa linha da reforma, onde estamos no início, aqui vai começar a obra de Moisés como reformador. Mas antes disso, ele tem o encontro na sarça ardente, onde Deus pede para ele tirar os sapatos.
Por quê? Porque ele não poderia compreender a mensagem. Ele tinha uma ideia errada, um evangelho falso para a sua geração. E com essa mensagem, com esse evangelho falso, não dava para fazer a reforma, a obra de reforma. Dessa maneira, a primeira coisa que Deus tem que fazer com ele é purificar sua metodologia. Porque sua metodologia foi uma interpretação falsa do evangelho. Ok? Ele pensava achar com força, ele mesmo tem que iniciar uma obra de reforma. Interpretou falsamente a profecia que chegou a ele desde Abraão. Ok. Nelson. Depois que fizemos? Segunda linha. Como segundo testemunha para ver essa lógica. No lo entiendo muy bien, pero vimos el Evangelio eterno, también vimos cómo impactó todo eso en la época de Jesús. Hablamos del Ok. helenismo. Uma linha de Cristo. Sí. E vimos a mesma história, mais ou menos. Você lembra mais ou menos qual foi o problema? Aqui o problema foi esse evangelho falso. Qual foi o problema no tempo de Jesus? No seu povo. Creo que también fue lo mismo. Foi um evangelho falso. Sí. Em que consistia esse evangelho falso? Aqui nesse tempo de Jesus. Creo que fueron sus tradiciones también, sus costumbres. Ok. A ver, tradições. Su cultura. Que exatamente foi a cultura deles? No recuerdo eso. Alguém lembra? O que foi a cultura, além das tradições, que impactou ¿Helenismo? helenismo? O que tem que ver a Torá oral com isso? Aham. Você lembra um pouco, Nelson, que é a Torá oral? Interpretaciones, Sim. estatutos. No lembro mucho. la Alguém verdad. lembra que foi a Torá oral? Solange? Nelson? A Torá oral eram as palavras que Jesus falava e que foram transmitidas de geração em geração, mas não ficaram assim escritas oficialmente. As palavras que Jesus falou? Os Isso é o que eles profetas acharam ou verdadeiramente? Foram realmente as palavras de Jesus ou eles acharam que foram as palavras de Jesus? Foram realmente as palavras de Jesus. De Jesus ou de Deus? Ou de os profetas também. Não, isso não é. Eles acharam que foram as palavras que Deus falou para Moisés. Aham. E que não foram escritas. Mas, por gerações, eles lembravam essas palavras. E isso consistia. Esse fez aqui essa coleção de uma Torá oral. Só existia na lembrança deles. Alguém lembra quando eles resumiram a Torá oral e colocaram a Torá oral em um livro? Alguém lembra isso? Aham. Não se sabe exatamente, mas mais ou menos se acha que começou esse processo 70 depois de Cristo. Pela necessidade por os invasores dos romanos, a dispersão do povo, eles reuniram tudo isso aqui no livro. Mas para os judeus aqui, nesse tempo, tinha a Torá, tinha o Antigo Testamento,
Mas além disso, tinham essas tradições, tinham uma Torá oral, acharam que sabiam muitas coisas que Deus supostamente tinha falado para o seu povo. E lembravam todo o tempo isso. Impactou essa multidão de textos ou de frases e de sabedorias as suas ações. E além disso, tinha o helenismo. Carol, você lembra que foi o helenismo? Em que consistia o helenismo? O que consistia o helenismo? Era porque antes eles tinham sido... os gregos antes dominaram eles, né? Então, o helenismo era a cultura, era a sociedade, assim, que eles implantaram. Era mais a parte cultural mesmo. E aí você até falou de esporte, de leitura e tudo mais. Ok, os gregos deixaram isso. Isso. Quando mais ou menos os gregos deixaram isso aqui? Quando? 323 foi quando eles se conquistaram. Então foi Que por aí. 323? 323? Foi a conquista dos gregos sobre Jerusalém. Antes de Ok. Cristo. 323. Tinha que ser antes. Acho que você trocou aqui. Aqui é o modo de Alexandre. E Alexandre, isso foi a sua ideia, basicamente, deixar onde ele conquistava não somente um governo, soldados, mas ele queria deixar uma cultura grega, educação grega. E consistia isso, muito importante era esporte, cultura, teatro, leitura, etc. E o que tem a ver com os judeus? Como impactou isso aos judeus? Ok, os judeus estavam lá. E agora quê? Os gregos estavam lá. Mas como impactou isso a eles? Eu não sei se eu vou saber responder, mas isso influenciou tudo que eles faziam. Eles passaram a ter um senso helenístico mesmo, de separar as coisas. Ah, isso aqui convém nesse ambiente, nesse outro ambiente não convém. O que tem a ver com a diáspora isso? Pela conquista por Alexandre o Grande da Grécia, então eles tinham que se reunir em outros lugares. Como refugiados, eles faziam grupos. Sim? Tinha grupos de judeus em Egito. Então, o que aconteceu lá? Pela invasão da Grécia, a tomada da Grécia a Jerusalém, eles precisaram fazer grupos de refugiados em certos lugares. Então, eram grupos de judeus que se reuniam, acho que nações em volta, não sei, eu não lembro agora em que Agora, nações nesse era. caso, se aqui Jerusalém, se aqui Alexandria, Arábia, Egito. Então, isso é grego, isso também é grego. Não faz sentido que eles fujam de aqui para aqui, porque eles ficam dentro do mesmo domínio. Eles fugiram para ali, não fugiram realmente, eles simplesmente foram para buscar, para melhorar as circunstâncias econômicas. Não foi preciso. Eles estavam livres aqui. Com o governo grego não tinha esse tanto problema. Justamente por isso. Porque de Alexandre foi não dominar os povos e trocar a sua língua, trocar a sua religião. Não. Eles podem ficar com sua religião, com tudo. Mas ele queria introduzir. E ele introduz, isso foi muito atrativo para eles. Esporte para os jovens. Uma coisa interessante. Cultura, teatros, escolas. Supostamente de um nível mais alto educativo. Então, isso impactou a sociedade. Ok? Então, Jesus, reformador desse tempo, ele tinha que lutar
com esses assuntos que simplesmente fizeram impossível que o povo tinha o evangelho correto, tinha um evangelho falso nas suas mentes. Modificado por essas ideias. Ok? Solange, você lembra? Seguinte exemplo, seguinte linha que vimos. Adiciona uns 1500 anos. Pode repetir? Pode adicionar uns 1500 anos. Os milharistas, na história dos milharistas. Menos 300 anos. A verdade não lembro, não. Nângela, você lembra? Não, ela não estava. Ah, você não está aqui. André, você lembra? Lutero. Agora sim lembra? Solange? Mais ou menos? Qual foi o tempo de Lutero? Foi diferente? Não. Não, a mesma coisa. É. Querendo iniciar a linha de reforma no seu tempo, qual foi o problema? Eles descobrem uma metodologia nova ou diferente. Antes de chegar a esse ponto, qual foi o problema para Jesus trabalhar com o povo na Europa? Na Europa. Que eles não tinham assim a Bíblia para estudar, só tinham a Vulgata nesse tempo. Ok, então ele tem o evangelho correto e o evangelho falso. Tem um Sempre evangelho ponto falso de também. partida, não? Evangelho falso também. Estamos procurando de ver essa história do ponto de vista metodológico. Eles tinham o evangelho falso, por quê? Porque eles não tinham as ferramentas para compreender. Eles aqui acharam que as tradições e o helenismo foram as ferramentas para compreender a palavra. Eles tinham a palavra, mas usaram essas ferramentas e não dá com essas ferramentas compreender. Moisés tinha a palavra profética, mas ele usou ferramentas erradas para interpretar a profecia. Não dava para compreender. Então, Lutero, mesma coisa. Então, quais foram as ferramentas usadas nesse tempo para compreender o Evangelho? Você já está no segundo ponto Na segunda fase. C. Queremos um ponto. Isso foi o ponto A, agora é o ponto B. Você já dá a solução, mas primeiro é o problema. Qual foi o evangelho falso? Que a Bíblia estava escrita somente no latim, Isso Sim. parte agora do problema. o idioma. Então temos aqui vários problemas nesse tempo. Temos a Bíblia em latim. Qual foi o problema com o latim? Que somente os eruditos que sabiam latim podiam ler elas. Basicamente os católicos de alto rango. Ok? Mas latim em si é neutro, não? Neutro, mas ele não é uma língua morta. Sempre foi. Nesse tempo não foi tão morta. Acho que sim. Mas o latim mesmo não é o problema, na verdade. Qual foi o problema? Você Que já falou. Como se chamava aquela Bíblia? Vulgata. E quem fez a Bíblia? O Papa, pero não lembro qual. Ok, foi uma Bíblia católica. Sim? Uma Bíblia que refletava as ideias, as convicções, as doutrinas católicas. Dessa maneira, não uma Bíblia confiável. Mas essa foi a única Bíblia, ou basicamente a única Bíblia, a Bíblia autorizada nessa geração, na Idade Média, para interpretar a palavra. Então já temos um problema aqui. Outro problema. Não lembra outro? Outro problema era que as indulgências que se ofereciam na igreja também. Tinha muitos problemas nesse Bueno. tempo, mas somente para a interpretação da palavra. A metodologia. A metodologia. Qual foi a metodologia?
usada nesse tempo? Metodologia. Deixa eu lembrar. Pode passar para Andrés. Andrés, lembra? Andrés, lembra? Qual foi a metodologia usada nesse tempo? Aham, a quadriga. Vou colocar a quadriga aqui. O que é a quadriga? Los alegóricos. Coloquei isso lá. Quadriga é um termo, não, para descrever uma metodologia de interpretação bíblica. E por que chama-se quadriga? 4 pontos. Qual é o primeiro ponto? Alegórico. Aham. O estudo literal da palavra. O que significa isso? Estudo literal. Que tinha uma interpretação que você lia e que é isso e ponto. Ok, simplesmente, literalmente o que você lê. Jorge, você lembra o segundo ponto da quadriga? Não? Pode passar para trás então. E Macarol. Carol, não, Cris. Alegórico tipológico. Alegórico. Que é o método alegórico? Parábolas, símbolos. Algo falado. Profético. Explica um pouco mais, porque a Bíblia tem parábolas, tem símbolos. Sim. Simbólico. Tipológico. É, alegórico tipológico. Alegórico é tipológico? É porque na minha anotação eu coloquei alegórico e tipológico. Acredito que porque o que me lembro é que os símbolos e os tipos, né? O que você lembra? Alguém quer ajudar? Acho que não são maneiras ruins. O método não é de tudo ruim. São coisas que nós também usamos, mas Não precisa nesse momento qualificar se você acha bom ou não. Somente Entendi. explica o que é. tá. Que é o método alegórico. Lembra? Não. Não vou saber. Então, Pedro, você lembra? Que é o método alegórico? O que faz o método alegórico? O método alegórico compreende tudo simbolicamente, todo espiritual. Cada verso tem uma interpretação espiritual, alegórica, talvez sem respeitar a metodologia, simplesmente conseguir algum simbolismo nele. Ok, o método alegórico procura interpretar tudo, absolutamente tudo na Bíblia, como uma alegoria. Você lembra algum exemplo? Não lembra? Toca você ainda. Eu? Sim. Lembro, sim. Se quer aproveitar, fala. Lembro do samaritano. Samaritano. Talvez- dá um exemplo. Talvez não lembro... tem. E lembro da Arca de Noé.
sendo A Maria. Arca de Noé, explica. Verdade? Interpreta a Arca de Noé alegoricamente. Faz uma interpretação alegórica da Arca. Acho que lembro que a Arca de Noé era Maria. Isso, Era a Maria. Virgem Maria e ela dentro dela morava a esperança do mundo, seria Jesus. Acho que isso é o que eu lembro. Sim, com Maria levou dentro de si a salvação, a Jesus. Sim. É uma interpretação alegórica da história de Noé. Solange, você lembra a sarça ardente? Interpretação alegórica disso. Você lembra? A Jesus que era a luz do mundo? Sim, ou não? Jesus. A sarça Jesus. Quem representa a luz do O mundo? fogo Jesus e a O fogo. sarça É Maria que Maria. traz. Maria quem traz é Jesus. Maria, mesmo que ela levava dentro de si o Deus, ela não se consumia, ela não morria. Então, essas interpretações alegóricas. Assim tem, mas o que eles fazem, eles interpretam tudo da Bíblia, absolutamente tudo alegoricamente. Quer se reconfigurar primeiro? Melhor. Ok. Vamos continuar. Nelson, lembra? Outro método aqui? Outra parte dessa quadriga? No. Hermenêutica? Não. Carol, você lembra? Moral. Como esos? Topológico e todos esses três aqui são espiritual. Na Idade Média existia essa quadriga de interpretação bíblica. Ou você interpretava literalmente, ou você interpretava espiritualmente. Tem três formas de interpretar um texto espiritualmente. Achando a moral da história. Anagógico é achar um sentido espírito. Místico, correto? Dentro dos textos. E alegórico é achar um significado alegórico simplesmente dentro do texto. Mas o método que foi mais usado pelo tempo foi qual? Alegórico. Por centos de anos, os cristãos eles estudaram a Bíblia procurando achar alegorias no texto bíblico. Essa foi a maneira como estudaram. Então, Rafa, voltando aqui, já falou, não? Jorge, voltando aqui a isso aqui, qual é o problema com a quadriga? Da perspectiva de Lutero. Porque Cris já queria falar, não tudo é tão ruim. Tem coisas boas lá nisso. Mas por que isso é problemático? ¿No lembra? No, lo único que sé que tienen que crear las 15 presuposiciones. Ajá. Agora Lutero vai lutar contra isso. Sí, contra... Mas qual é o problema com isso aqui?
Eso compreendemos que es problemático. ¿Qué es problemático con eso? No. ¿A Cris lembra? Não sabia. A palavra do homem sobre a palavra de Deus, assim, é uma coisa que eles tiram. Ok. Para ese método, específicamente con el método alegórico, que todo el mundo usaba por cientos y cientos de años, no fue un estudio, una pesquisa bíblica, na verdade. Fueron ideas para interpretar os símbolos. Entonces, el estudio da Bíblia se virou uma interpretação baseada na lógica, nas ideias, na inteligência, na criatividade dos homens. Então, Lutero lutou contra isso. Pedro, tem mais um ponto aqui, mais um problema aqui nessa linha do Lutero. A Bíblia, o método, e tem mais uma coisa. E Lutero lutou muito contra isso. Aqui tem essas duas coisas. Las tradiciones, Quais foram as tradições, especificamente? A tradição se manifestava em uma crença. Você lembra? la, O problema da autoridade. Vocês lembram? O Papa. Aham. O papado tinha a última palavra. Ok? A Igreja Católica, eles somente podiam dizer o que é a verdade. A palavra final estava nas mãos do papado. Ou seja, infabilidade papal. Isso é outro problema, na verdade. A infabilidade é outro problema. Mas o Papa tem que falar o que é verdade. Isso é o problema. Não? O sacerdote. Então, agora sim, Solange, o que fez Lutero para lutar contra esse enorme problema? Porque isso aqui, tradições e método falso, não permitia a luz se abrir para o povo. Então, o que fez Lutero? Ele inventa um novo método. Ele inventa uma nova metodologia. Então, ele inventa um novo método. Ajá. Aqui, na verdade, Deus ensina um novo método. Deus ensina, Cristo ensina um novo método. E aqui, novamente, Deus ensina a Lutero um novo método. Qual foi esse novo método? Método histórico gramatical. Ok. No tenemos que molhar las plantas mañana. Oh, shit. Você lembra um pouco desse método histórico gramatical? Em que consistia? En el estudio de los textos bíblicos y a gramática, como fala o nome. Ou faz ênfase na gramática. Faz énfasis na gramática. Temos visto que eles colocaram muitos pontos, pressuposições, Ajá. mas não precisamos lembrar tudo isso aqui. Qual foi basicamente a solução de Lutero para abrir a Bíblia, para compreender a Bíblia? Esa presuposición que dice que la Biblia se explica sola. A Bíblia se explica por si A sí mesma. misma, es básicamente. Isso aqui? No, y ellos hacen una nueva traducción de la Biblia.
A New Millennium. O único texto confiável que é? O griego e o hebreu antigo. Os textos ortográficos. É, os Então, originais. ele acha essa Bíblia não é confiável. Dessa maneira, você tem que ir atrás. Os textos velhos, originais. Ok? Um estudo gramatical da palavra. Achando, pesquisando um texto confiável. Porque não existia. Bom. Mais coisas aqui, Pedro? Havia uma coisa importante também. Ele dedicou a metodologia para falar que tem que aprender o que o texto está falando, qual é a sua aplicação real. Ele fez muito ênfase, não fez aplicações, nem alegorias, nem nada futuro, nem nada escatológico. A Bíblia só está falando disso, os profetas só estão falando disso. Ok. E ele fez isso pela necessidade, porque nessa hora o problema era esse. Era tomar todo místico e alegórico. E ele falou, não, vamos compreender o que na verdade está falando o texto originalmente. E a quem está sendo dirigido. Exatamente, não? Ele insistia em procurar de esquecer alegorias, essas ideias. Simplesmente procurar compreender o que a Bíblia fala. E isso você somente pode achar mediante um estudo profundo do que fala o texto, gramaticamente e historicamente. Hoje em dia, por que não usamos mais essa metodologia? Nancy, você lembra isso? Por que hoje em dia você não usamos mais, ou não deveríamos mais usar esse método? Se foi tão bom aqui. Carol, você lembra? Se isso aqui foi o método que o reformador descobriu para abrir a palavra de Deus, para lutar contra as traições humanas, porque hoje em dia não deveriam mais usar esse método? Sim, eu tô procurando só. Não lembro agora. Não lembro. Você lembra? Porque o método histórico gramatical, com o tempo, se tornou estudo de linguística e de gramática apenas, com a degradação que houve com o tempo por Satanás. E cada método é dado para um tempo. Por exemplo, esse método ele era importante naquele tempo, no tempo de Lutero. Ok. Mas quando a gente chega no tempo milerita, é necessário o abrir de uma nova metodologia, porque Satanás já se ocupou em deturpar a metodologia anterior para que a verdade não fosse descoberta na nova linha. Exatamente, não? Esse método foi para esse tempo, para lidar com os problemas desse tempo. A Bíblia que não existia, as crenças, os métodos desse tempo. Se hoje em dia usamos esse método, quer dizer que não temos Bíblia em que confiar. E isso não é verdade, isso não é nossa realidade. Já temos boas traduções protestantes nas quais podemos confiar. Eles não tinham nada disso. Dessa maneira, eles tinham que fazer uma pesquisa gramatical dos textos. Hoje em dia não é preciso isso. Se hoje em dia fazemos isso quer dizer que menospreciamos ou que não damos apreço ao que aconteceu aqui nessa linha de reforma. Ok. Então, para nosso tempo, o que aconteceu? Cris ou Jorge, que foi a seguinte linha que vimos? De los mileristas. Mileristas. Qual foi o problema nessa linha?
Miller va a usar el texto de prueba. ¿Qué método ellos usaron aquí en ese tiempo? Ok. Las reglas. No, no os milleristas. No estoy hablando dos milleristas, Ok. sino o mundo, o mundo dos cristãos. Cristão. Ajá. La alta crítica. ¿Qué más? ¿Así? Baixa crítica. ¿Qué es alta crítica? ¿Qué es la baja crítica? Jorge, ¿você lembra? Lembra? Não. Cris, lembra? A alta crítica é. Eles faziam tipo como a origem do texto, qual a composição do texto, quais as circunstâncias, influências. Eles queriam entender o texto. Fala de novo, não entendi muito bem. A alta crítica é que eles querendo entender o texto, então eles olhavam pro qual a origem do texto, qual a composição, como e para quem foi escrito, assim. As circunstâncias, influências. Isso, qual é o problema fazer isso? Não é problema, mas eles tornaram um problema porque o homem começou a fazer crítica na palavra de Deus, assim, eles... Alta ou baixa crítica? Qual é? O que está Alta falando crítica. agora? Não sei, estou confusa. Alguém nesse lado lembra? Pedro, você lembra? Qual era o problema com a alta crítica? O que é que? Que é a baixa crítica? Que é a alta crítica? Acho que a alta crítica é aquela que se baseia só na história dos textos, o contexto histórico. Ou era? É parte disso, sim. Ok. Que é baixa crítica? Você lembra, Solange? Nancy falou. A baixa crítica es, Literário. é assim, o estudo de uma maneira dos textos para não, assim, não criticar especificamente, sino mais bem para Espanhol? de maneira construtiva, digamos assim, Ok. para construir um conceito assim. Então, vou ajudar um pouco. Questionar assim. A ideia aqui não é criticar ou dudar. Isso que eu quero, duvidar do texto. Não tem dúvida aqui. A baixa crítica é basicamente isso. Um estudo gramatical. Simplesmente pesquisar o texto, a gramática, o que quer dizer o texto na verdade. Mas, para isso você tem que olhar os idiomas antigos. No hebreu, no arameu, no grego. Você pesquisa. Embaixo, o que está abaixo. A alta crítica, Isso é o oposto. ela pega esse estudo e agora ela quer interpretar isso. As circunstâncias quando foi escrito. O que queria dizer o autor? Mas, para saber isto, o crítico aqui, ele tem que buscar informações para ele compreender o que queria dizer o autor. Essa informação não precisamente está no texto. Você tem que estudar outras fontes culturais do contexto de quando foi escrito.
alta crítica. Alta crítica. Sim, é basicamente texto, somente, o que está debaixo do texto. Agora, a alta crítica se estuda em cima do texto. O que queria dizer, na verdade, esse autor? Quem foi que escreveu? Que educação ele tinha? Quais foram os seus motivos, seus medos? Onde se encontrava ele? Em que momento? Por que ele queria dizer isso? Psicologia, etc. Você deu um exemplo de Ellen White na Austrália, que Sim. ela falou uma coisa bem forte contra a Conferência Geral. Então, os altos críticos da igreja, você falou que eles falaram algo assim como que, bom, o que acontece é que ela aqui está em problemas econômicos na Austrália, e ela aqui estava passando por este tipo de depressão, e por isso ela falou assim. Então, Sim. eles usam essa crítica e destruem as palavras do profeta. Algo assim eu lembro que você falou. Sim. Então aqui, Helena White fala bastante forte contra a alta crítica. Sim? Então, isso que aqui, no momento, a baixa crítica foi necessário, foi preciso aqui. Hoje em dia já não é preciso. Já temos, ou talvez de uma maneira limitada, mas não da forma que o teólogo está fazendo aqui. Bom, então o que aconteceu? O que fez Miller? Se você lembra? O que fez Miller para lidar com o problema do seu tempo? Só a Bíblia? E a concordância. Aham. Mas não só isso. Quando ele estudou, ele fez algumas coisas. Regras. Ele descobriu regras. Acho que mais ou menos chegamos até esse ponto no início do trimestre. Não começamos com compreender Miller. Tinha mais alguma coisa que dizer aqui. Então, essas regras foram para... Se olhamos aqui novamente, acho que todo mundo compreende que a Bíblia tem uma maneira literal para ser compreendida. Que a Bíblia tem uma tipologia para ser compreendida. Esses são tipos aqui. Tem muitos tipos aqui. Esses são tipo, tudo isso aqui. Não? Esses são símbolos. A Bíblia tem isso. Você tem que interpretar isso aqui. Sim. A Bíblia tem uma ensinança, ensino moral. Precisamos ver isso também. E o anagógico, acho que aqui foi o problema que o Miller liderou com isso. Não tem nada místico aqui para ele. Aqui temos profecia. O que Miller lidou, ou ele descobriu, é que esse ponto aqui não foi compreendido pelos protestantes. Não tinha compreensão como interpretar. E os problemas foram basicamente aqui e aqui. A Bíblia tem um aspecto literal e um aspecto espiritual, sim. Mas para compreender o espiritual, você precisa compreender a profecia, você precisa compreender os tipos da Bíblia. E para isso ele resumiu, ele escreveu essas regras. Ok? Foram para lidar com esse problema no seu tempo. Então, o que vimos aqui com essas linhas foi que na história do povo de Deus, o Satanás procura escurecer
a capacidade do povo de compreender a palavra de Deus. E isso vem através de um método falso. Pervertir o método como eles podiam compreender a palavra. Chega a linha de reforma, a primeira coisa que Deus tem que ensinar como compreender a palavra de Deus, que é a chave para abrir e para ver a luz que está dentro. Dessa maneira, o estudo da metodologia é um estudo básico de cada linha de reforma. O que acontece aqui é uma luta entre os métodos. Método falso ou método correto para entender a Bíblia. Ok. Aproveitamos para falar de uma coisa aqui. Nós falamos que estamos usando que método hoje em dia? Não falamos ainda. Falamos um pouco. Há uns anos estamos falando que estamos usando um método. Jorge, você lembra? Que método usa o movimento? Que mais? E aqui fizemos uma explicação disso. Você lembra disso? Sea para rastrear alguna palabra que queremos ver a través de la Biblia, pero la checamos, la revisamos en su contexto, leyendo todo el capítulo, si tiene una relación con lo que estamos estudiando. Isso também. Mas basicamente o que eu falei aqui, e para encerrar, aqui tem um problema. Porque o método texto-prova não é usar um texto de prova. Quem pode explicar isso? Como? Explica de novo, então. Ok, un ejemplo podría ser de que si tenemos la palabra, en este caso de langostas de Apocalipsis 9, y rastreamos esa palabra a través de la Biblia, la vamos a encontrar en Números, un ejemplo, y en Joel. Pero si leemos en su contexto, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Números la palabra langostas se le da al pueblo, que eran como langostas, a la medida de los gigantes que vivían, donde ellos habían ido a explorar la tierra. Y en Joel, la palabra langostas, bueno, se viene y se refiere a otra cosa muy diferente, que no tiene nada que ver en este caso con lo que nos está hablando Apocalipsis 9. Acho que eu quero saber outra coisa. Eu estou dizendo que o método texto-prova não é usar um texto de prova. Cris, você lembra? Acho que seria usar outro texto para tentar provar uma teoria, a pessoa tentar provar uma teoria usando textos. E aí pega outro texto e então prova a sua teoria. Então o método texto-prova não é que nós estamos fazendo. Nem os mileristas fizeram isso. O método texto-prova é simplesmente usar um texto para provar o que você acha, sem considerar o contexto. Sem considerar a gramática, nada. Somente usar um texto que você acha que explica o que você acredita.
Esse é o método texto-prova. Nós usamos esse término por muito tempo, sem saber o que na verdade significa. Hoje em dia compreendemos que não estamos usando esse método, mas sim usamos textos de prova. Mas usar textos de prova não é o método de texto-prova. Isso é um pouco complicado. Me lembro que tinha mencionado de que é porque o texto prova já é um método que existe. E muitos usam esse texto prova. Falam texto prova, mas não é Isso o aqui é mesmo que texto uma metodologia, um termo técnico que já existia há muito tempo, antes de Miller. Pessoas que usavam simplesmente textos para provar o que eles achavam, suas ideias. Qualquer texto que fazia sentido na sua lógica para provar o que eles queriam dizer. Esse é o método texto-prova. Isso não é um bom método. É um método ruim. Helena White fala contra esse método. Mas o problema é aqui que um texto-prova é uma coisa boa. Um texto que prova outro texto. Isso que Miller se usava, ele fazia isso. Isso estamos dizendo. É simplesmente aclarar uma complicação de termos. Estamos usando textos de prova, mas não estamos usando o método de texto-prova. Bom, vamos fechar aqui então. Tá bem? Mais ou menos estamos lá onde chegamos no início do trimestre. E na próxima semana vamos a continuar. Vamos entrar em mais detalhes na história do Miller e os métodos que ele compreendeu. Ok? Oramos.